Hoje trago-vos aqui uma pequena observação relativamente ao Code Igniter. Isto relativamente a um artigo que foi publicado recentemente no fórum do Code Igniter e que me deixou um bocadinho apreensivo, embora eu não estivesse à espera de outra coisa diferente. E eu vou explicar o que é que se trata. Bom, eu estou aqui no site do Code Igniter. Eu utilizo o Code Igniter, que é uma framework de PHP para desenvolvimento de aplicações web ou websites. Eu uso a versão 3.0. Temos também a versão 4.0, vocês podem encontrar, ou melhor, 4.03, e podem encontrar uma playlist dedicada a essa versão, que é uma versão completamente reescrita desta framework. Ora, ao entrar aqui há bem pouco tempo no site do Code Igniter, que neste momento está principalmente focado na versão 4.03, à data em que eu estou a gravar este vídeo, eu encontrei aqui este post que diz basicamente o seguinte: precisamos de ajuda para o Code Igniter versão 3. Bom, eu entrei aqui, obviamente, chamado pela atenção do próprio título, e permitam-me agora que eu traduza isto aqui para português, para sermos mais fáceis e mais rápidos e lermos aqui. Bom, um dos responsáveis e líderes do projeto do Code Igniter, independentemente de ser o 3 ou o 4, diz o seguinte, isto no dia 6, ou melhor, no dia 25 de junho. Ele diz que, como todos sabem, somos uma comunidade gerida por voluntários. Nesta intenção, ou nesta circunstância, eu peço desculpa pela tradução, sempre foi a nossa intenção manter a versão 3 por algum tempo. Mas isso leva tempo e pessoas, é necessário o envolvimento de pessoas. Esta comunidade mantém incansavelmente o projeto há cerca de 6 anos. Pelo menos alguns deles quase por si só. Isto é, muitos dos desenvolvedores do Code Igniter estiveram durante bastante tempo envolvidos no desenvolvimento desta framework e a dar o suporte técnico para as correções. No último ano, o seu tempo, e neste caso do Narf, que era o principal responsável, um dos principais responsáveis pelo acompanhamento desta framework, ele diz que no seu último ano o seu tempo disponível parece ter diminuído. E não sei se está relacionado à pandemia ou não, mas ele não está ativo no repositório há algum tempo. O que quer dizer que, mesmo dentro da própria comunidade, a comunicação nunca foi, se calhar, uma das principais qualidades. Então, o que acontece é o seguinte: estamos à procura de voluntários para intervir e ajudar a manter o Code Igniter 3 ativo. Analisando situações de recebimento, isto é, pedidos, solicitações de correções, solucionando problemas e ajudando a escrever código quando necessário. Alguém quer ajudar? Poderíamos realmente usar a ajuda lá. Bom, o que é que isto significa dizer? Que neste momento não está propriamente garantida uma continuidade do Code Igniter, a versão 3.1.11, que é a última release da versão 3, mas há aqui um detalhe muito interessante. Eu tenho aqui aberto numa nova aba o repositório do Code Igniter versão 3, ok? E como vocês podem observar aqui pelas datas, não existe manutenção há pelo menos 3 meses, que foi mais ou menos a altura em que saiu a versão 3.1.11. O que acontece depois, no entanto, é que se nós formos aqui aos issues, e obviamente que eu não vou estar a percorrê-los todos, os issues são basicamente os erros que foram encontrados pelos utilizadores desta versão da framework e que foram sendo despejados aqui dentro no sentido de alguém encontrar uma solução. E eu tive a ocasião de ler alguns destes posts que aqui estão, e dos 62 posts que aqui estão, eu garanto-vos que sensivelmente metade deles, pelo menos, não estão relacionados com bugs do Code Igniter. Estão relacionados sim com a incapacidade de alguns utilizadores colocarem em prática algumas técnicas de programação e em alguns casos até pelo próprio desconhecimento, ok? Então, por exemplo, eu vou-vos dar aqui só o exemplo do primeiro post que aqui está e que foi colocado há 9 dias atrás. E basicamente o utilizador diz que está a trabalhar num projeto que utiliza o GitHub e quando passa de uma máquina para a outra recebe um erro 404 a dizer Page Not Found. E o que é que acontece na resposta? Na resposta, de facto, o que acontece é que não é um problema do Code Igniter, é um problema, quando muito, e diz aqui, I guess that your issue is not related to a bug with Code Igniter, of Code Igniter 3. É um bug que ele terá com o sistema do Git dele. E por conseguinte, isto para dizer o quê em jeito de resumo? Eu tenho aqui também a página do GitHub, ou o repositório, onde nós temos o repositório do Code Igniter 4.0.3 e assim como podem observar a data da construção deste vídeo, nós temos 13 horas, há 13 horas atrás alguém esteve a mexer aqui no software, ontem, etc. Portanto, nós vemos perfeitamente que este projeto está ativo, o que quer dizer que nós vamos ter um acompanhamento ainda bastante duradouro da versão 4.0.3. Eu quero, no entanto, fechar este vídeo dizendo o seguinte: para todos aqueles que estão a desenvolver com a versão 3.1.11,
está pelo menos garantida que durante vários meses, eu diria até que 1 a 2 anos, os projetos desenvolvidos com esta versão vão continuar ativos. E porquê? Porque eu tenho testado a construção de projetos com essa versão da Framework, 3.1.11, em versões mais recentes do PHP, nomeadamente a versão 7.4, e inclusive com bancos de dados em últimas versões, como é o caso do MariaDB ou do MySQL 8, e não tenho encontrado nenhum problema. Isto significa na prática que quando nós tivermos o lançamento lá para o final do ano, se tudo correr bem, do PHP 8, aí sim será a altura conveniente para nós fazermos alguns testes de construção de aplicações com o CodeIgniter 3 dentro do PHP 8 e verificar se de facto há algum problema dentro da framework. Caso contrário, não existindo, o que existe uma forte possibilidade de não existir esse problema, o que vai acontecer é que todos aqueles que desenvolvem projetos com CodeIgniter 3 podem estar absolutamente tranquilos, porque esta framework vai continuar a funcionar, embora sem suporte para correção de bugs, porque eu acredito que não sejam assim tantos quanto isso, mas vai continuar a ter suporte, pelo menos no que diz respeito aos requisitos para que possa funcionar nos novos alojamentos que por aí vão surgir.